Olá a todos, meu nome é William, venho fazer essa palestra do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, no seu item 25, e o tema é Tende Calma, muito apropriado nos dias que atravessamos. Mas como sempre, a gente vai começar com uma prece, agradeço a oportunidade de estar aqui, e vamos então fechando os nossos olhos, os nossos olhos físicos. Sou obrigado a fechar os olhos físicos? Não. Mas nós fechando os olhos físicos, a nossa área sensorial se fecha para as coisas que acontecem à nossa volta e a gente consegue conversar um pouco mais fácil com Deus, com a divindade, com os nossos anjos da guarda, conosco mesmos. Senhor, estamos aqui mais uma vez rogando teu amparo, tua proteção, mais uma vez agradecendo e enaltecendo a dádiva da vida, a dádiva da razão, a dádiva da saúde, ainda que seja de forma relativa, porque alguns que possam estar aqui conosco possam não estar gozando da sua saúde na plenitude. Mas obrigado pelo que dispomos, obrigado também por aquilo que não temos, que saibamos ao longo da palestra, saibamos ao longo do tratamento, ou que saibamos através da nossa vivência à frente da vida, compreender e interpretar os teus sinais do porquê só nos dá o necessário. Que possamos entender que o que temos é o necessário para o momento, mas que nós possamos ir buscar mais, sem o apego excessivo, mas buscando o nosso crescimento. Permita que a palestra de hoje nos cause alívio, aquele alívio prometido pelo Senhor. Permita que possamos ficar mais leves e darmos prosseguimento a mais uma semana de estudos, uma semana de tratamento, uma semana de trabalho, uma semana de experiências. Que elas possam ser salutares e fazer com que, ainda que de forma devagar, possamos estar cada vez mais nos desligando das nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja. Então, falando aqui do tema que disse agora, né, tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Esse trecho está no Evangelho de João, no seu capítulo 6, versículo 10. E começa Emmanuel, né, que foi quem é o verdadeiro autor do livro, né, o Chico é o espírito que psicografava as mensagens. Então começa Emmanuel. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender às dificuldades imprevistas. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Vamos falar um pouquinho desse trecho aqui. E nós, na verdade, né, não percebemos que, se a gente prestar um pouco atenção, é como se, entre aspas, a gente estivesse presente no trecho que é narrado aqui nos Evangelhos. Né? Por que eu falo isso? Estávamos lá fisicamente? Talvez, quem sabe. Talvez não. Talvez fôssemos daqueles que não queriam ouvir, foram contatados por algum amigo, por algum parente e não quisemos ir. Fomos, então, tivemos a possibilidade como trabalhadores, como lutadores, como guerreiros, e não quisemos estar. Mas poderíamos estar lá, seja, eu repito, a colocação é fictícia. Nós poderíamos estar lá
como a multidão que queria ouvi-lo. A gente poderia estar lá como, não os apóstolos, mas várias pessoas que acreditavam nele, que estavam loucos para segui-lo, porque a energia que ele demandava era uma coisa muito cativante. E, do mesmo jeito que é relatado aqui, entramos em pânico. Por quê? Porque eles se afastaram para poder ouvir as pregações do Cristo e, de repente, bateu a fome. Muita gente apareceu e aí começa o desespero. Por que eu falo que virtualmente estávamos lá? Porque muitas das vezes a gente não está, graças a Deus, sentindo a fome. Eu espero que ninguém esteja nessas condições, porque a gente não sabe como é a vida de cada um. Mas imaginando que na hora da fome o desespero é gritante, né? A gente ouve relatos de guerras que a fome, quando a fome bate, o desespero toma conta de todos, sejam soldados, sejam civis, sejam a população, sejam crianças, sejam velhos. A fome terrível. Mas nós vamos falar de outro tipo de fome. Nós vamos falar da fome espiritual, a fome que nós sentimos muitas vezes no nosso dia a dia. A fome pode estar representada pela solidão, a fome pode estar representada no momento que nós mais precisamos de um ombro amigo e a gente não tem ninguém para nos ouvir. Ou quando temos pessoas que estão nos ouvindo sem conseguir escutar o que nós estamos dizendo, o nosso apelo, o nosso pedido de socorro. Nós podemos estar com fome quando nós estamos querendo respostas para dificuldades que nós temos e ficamos esperando que a espiritualidade, que Deus, através da espiritualidade, traga a solução para cada um de nós. Nós podemos estar famintos também quando necessitamos do auxílio para algum parente, às vezes um parente difícil, às vezes um parente amoroso, queremos a cura de um mal, mas nós não entendemos que ainda estamos famintos porque a cura não virá nesse exato momento da hora que nós queremos, no momento exato, e como se conseguíssemos, no estalo de dedo, curar a pessoa. Essa fome que eu menciono, ela tem a ver com vários outros tipos de situações. A fome, muitas vezes, do desespero, a gente está agoniado, está em pânico, a gente entra muitas vezes num processo depressivo e queremos que a fome seja saciada pela espiritualidade. Mas que de forma essa fome é saciada? Nos evangelhos, reparem que os apóstolos eles entraram também em preocupação, porque acredito que eles não esperavam aquela quantidade de gente e todos começaram a entrar em pânico. Como vamos fazer? O que faremos? Como vamos conseguir? O dinheiro que nós temos não é suficiente. Coisa que muitas vezes acontece nas nossas dificuldades momentâneas, que inclusive pode ter trazido a gente para ouvir essa palestra, seja aqui, ou seja dentro da casa espírita, seja de um templo religioso qualquer. A gente está em dificuldade, a gente quer ser curado. Não, curado eu não diria. A gente quer ter esse conforto para que a gente possa superar essa fome, porque até é interessante a gente poder fazer uma divagação, né? Porque ali tinham várias pessoas e eles tiveram fome, eles foram saciados, mas no dia seguinte vão ter fome de novo. Acontece a mesma coisa com a gente, com os nossos problemas. A gente pode vir para o Lela, a gente pode ir para ouvir essas palestras virtualmente, buscando saciar a fome. A gente, muitas vezes, quantas vezes a gente não sai do templo espírita, do Lela, a gente sai com uma palestra maravilhosa, que a gente sai, puxa vida, a palestra era para mim, a gente sai praticamente esqueceu os problemas, né? Se concentrou tanto na palestra, tomou um passe maravilhoso na cabine de passe, ou passamos pela orientação, o orientador falou exatamente aquilo que, não que eu queria, aquilo que eu precisava ouvir, me senti revigorado e beleza. Só que no dia seguinte eu vou ter fome física de novo. E se eu não prestar atenção aos sinais da vida, a gente não buscar todo dia ter, ainda que seja uma alimentação pequena, mas comer alguma coisa, a gente vai ter fome de novo. Se dá o mesmo também com o pão espiritual. A gente precisa estar constantemente se alimentando. Como, William, como que eu vou saciar a minha fome? A minha fome, ela não vai ser saciada, essa fome que me trouxe até aqui, ela não é saciada com o pão, com arroz com feijão, uma feijoada, um peixinho frito, não. Essa fome, ela primeiramente a gente chega ao centro espírita nas mesmas condições daquela multidão que chegou perto de Jesus. Eles chegam com fome.
Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. É como se estivesse saciando a nossa fome. E a gente vai e é saciado. E aí a gente vai ouvindo: ah, o passe me saciou. Não, o passe não saciou. O passe é uma ferramenta, a palestra é fundamental, porque é dentro das palestras que a gente começa a despertar para a necessidade de a gente começar a buscar o nosso próprio alimento. Claro que o Lela vai estar sempre dispondo do alimento espiritual, mas a gente já tem condições também de buscar o nosso próprio peixe, não tem aquela figura, né, de que é mais fácil, ao invés de você dar o peixe toda vez que o cara quiser comer, você ensina, dar uma varinha e ensinar ele a pescar? A mesma coisa. Quando nós estamos em tratamento, normalmente você passa pelo tratamento, os tratamentos de passe específicos, temos passe na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, sábado para as crianças, porque cada pessoa tem um tipo de necessidade, cada passe vai dar um tipo de tratamento diferente. Então a gente passa pelo tratamento, de repente começa a melhorar, reage, se encontra melhor e muitas das pessoas acabam indo embora e não voltam mais. Então elas deixam de se alimentar, não estão preocupadas, porque não falamos, novamente reforçando, não estamos falando do pão físico, estamos falando do pão espiritual. E aí ela vai embora, ela começa a viver a vida, afinal de contas, os problemas que ela tinha, o centro espírita resolveu, o passista tirou com a mão. Eu já ouvi isso dentro do Lela, né? Que, não, vem tomar um passo, que aí eu afasto meus irmãozinhos e fico beleza. Como se esse fosse o objetivo. Eu ouvi a palestra do William, do Luiz Fernando, da Raquel, do Marcos Orvati, e eu fiquei curado. E aí vai embora. Só que não é esse o objetivo de nós estarmos em tratamento. Costumo dizer muitas vezes nas palestras que a nossa fome espiritual que nos traz esse tratamento, ele é apenas o despertar para que a gente consiga, parafraseando de novo, ter a varinha e buscar o nosso próprio peixe. Como que eu vou fazer isso, William? Eu estou em tratamento, estou mal. Calma. Tendes calma, como está no texto. Se a gente se acalmar, observar tudo aquilo que é falado nas palestras, procurar a nossa modificação, muitas das vezes a solução do nosso problema está na frente do nosso nariz, mas até mesmo os apóstolos entram em pânico, a gente se encontra em pânico. E sem pânico, a gente não consegue enxergar o pão que está à nossa frente. Mas uma vez que a gente se acalma, que a gente ouve a palestra, que a gente toma o passe e começa a perceber, gente, encontrei uma coisa importante, eu acho que se eu conhecer um pouco mais da doutrina espírita, do kardecismo, dos livros do Chico Xavier, ou de coisas que a doutrina espírita tem a nos transmitir, eu posso começar a melhorar mais ainda. E aí talvez eu já esteja com a varinha na mão para pegar o peixe que eu preciso, pegar e puxar. A primeira parte que, passando em orientação, passando nas palestras, a gente está sempre orientando a prece. Para que a gente possa fazer a prece, entra aquilo que o Cristo fez. Né? Jesus pede que todos se assentem, né? Se acalmem. Por que se assentem? Porque no momento que eles se assentam, eles saem um pouco do problema e prestam atenção no Cristo, falando lá de trás 2000 anos. Ele já se desliga de todo o problema. Afinal de contas, o Cristo teria a possibilidade de fazer milagres, e tinha mesmo. Mas nós também temos, não da multiplicação do pão e dos peixes, mas se acalmando, fechamos nossos olhos, como fizemos no começo, fazendo uma prece. Quando a gente faz uma prece, ainda que seja uma rogativa, eu sempre brinco, né, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque às vezes Deus ouve e nos concede, e às vezes o resultado é terrível. Então, assim, muito interessante que a gente possa fazer uma prece, se acalme, como pediu o Cristo aos apóstolos. O William está pedindo agora, se acalme, se acalme. Feche os seus olhos e faça uma rogativa. Ah, mas eu não quero pedir agora. Eu vou dormir. Faça uma prece de agradecimento pelo dia que teve. Mas foi um dia difícil. Mas você está vivo? Você chegou em casa? Sua família está bem? Ah, meu filho teve um problema físico. Alguém se machucou. Tudo tem solução. Mas, a princípio, a primeira coisa é se assentar, se acalmar e fazer a prece. Faça a prece que a resposta virá. Né? Mas a parte mais interessante, né, que a resposta lá de 2000 anos atrás
foi a multiplicação do peixe, dos pães, e toda aquela população se fartou, saiu saciada, prestando atenção na palestra que iria ser ministrada pelo Cristo. Mas a parte principal é onde ele pede a calma. Nós atravessamos momentos extremamente difíceis, cada um de nós passa exatamente agora por situações que, se você for olhar o meu problema, você fala, nossa, ele está reclamando por causa disso. Meu problema é muito maior. Aí o outro vai escutar do primeiro que reclamou que o William, nossa, mas ele está falando do William, olha só. E assim é o círculo. E muitas das vezes, quando a gente começa a ter calma e observar, a gente começa a perceber que, nossa, eu falei isso do William, o problema do William é muito pior. Aí o William olha para o lado e fala, gente, aquela pessoa está sofrendo mais do que eu. Primeiro de tudo, eu saí do problema, eu tive calma, respirei, e uma vez respirando, tendo a calma, a resposta se fez. O alimento veio. E aí a gente começa a ter as respostas. Então, muitas das vezes, dentro dos nossos problemas, o que nós precisamos é ter calma, é ter um pouquinho de tranquilidade, porque às vezes a solução, eu repito, está à nossa frente. Mas foco é muito importante, mas foco demais, e principalmente nos problemas, não traz bons conselhos. Que nós possamos ter a capacidade de ter a calma, não agora como eu estou aqui, estou na minha sala sozinha, estou em calma porque meu filho não está aqui, né? Estou sozinho em casa, baixei o volume do meu celular, não baixei o volume do meu celular, e aí estou em paz, então fica mais fácil. Mas quantas das vezes você está num ambiente de trabalho conturbado, às vezes você não se dá bem com o chefe, com o colega de trabalho, às vezes dá problema de família, às vezes está no hospital querendo que alguém atenda rapidamente uma pessoa que você está levando, um problema de trânsito, um problema físico, e a gente não consegue fazer isso. Mas William está querendo dizer então que eu tenho que estar num ambiente fechado sozinho? Não. A calma, ela não é inerente. Jesus manteve a calma ali. Depois de ele chamar a atenção dos apóstolos, os apóstolos também se recolheram naquele ambiente tumultuado e fizeram a calma. Jesus, com a sua capacidade, envolveu tudo, todo mundo se acalmou e tudo deu resultado. A mesma coisa devemos fazer conosco à frente dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Claro que todo mundo quer que a sua dificuldade seja sanada praticamente de maneira instantânea. Eu também quero. Mas muitas das vezes a resposta tem que vir de nós mesmos. Que nós possamos não entrar em desespero, não deixar que ficarmos, como diz aqui, desorientados. Busquemos ouvir o convite, a calma que faço nesse momento. Esse momento que faço agora, é agora. Mas que esse convite que eu faço, ele se replique no momento da agonia, do desespero, no momento que você está completamente agitado. Respire e fala, não consigo fazer, saia para um banheiro, vá para uma sala, um quartinho isolado, uma área onde você esteja sozinho, mas eu estou na rua, chega perto de uma árvore, está em silêncio, uma sombrinha, faz uma prece, não precisa fechar o olho se for o caso, mas converse com Deus e peça para que Ele se faça presente. Né? Muitas das vezes, nós estamos passando por um momento de um resgate coletivo, talvez não seja um resgate, mas porque é uma prova coletiva de todo um estado, muitos municípios e muitas pessoas. E muitas das vezes, a gente vendo as coisas que passam, é importante a gente ter acesso à informação, mas que a gente tome cuidado para que a gente não absorva o desespero que está lá. A gente, dentro da doutrina espírita, a gente entende e acredita que como a gente vive num planeta, dentro do planeta, somos um planeta de expiação e provas. Por que somos um planeta de expiação de provas? Porque dentro deste planeta, o conjunto dos seres encarnados e desencarnados tem essa característica. Em determinados momentos, uma parcela dessa população, ela pensa de uma forma X e a gente não percebe que ela acaba influenciando o todo. Deixaremos de ser um planeta de expiação e provas e passaremos a ser um planeta regenerador, onde a quantidade, o conjunto de espíritos que estão aqui dentro, estão muito mais propensos ao bem. Então, essa carga vai ser mais leve. Mas esse momento eu estou chamando a atenção
porque é muito tristeza, é muito desespero, é muito pânico, mas eu acredito que nesse momento ainda tem muita gente ainda praticamente prostrada. Sabe quando você perdeu tudo e não tem... Mas por que estou falando isso? Você fala uma coisa, está jogando... Não, estou falando para que a gente esteja atento, porque essa carga ela acaba vindo para nós também. Tenhamos calma. Estou falando nós que não estamos vivendo lá dentro. Que nós possamos ter a calma para poder auxiliar o máximo de pessoas que pudermos. Seja com uma doação de roupa, com alimento, com gêneros de limpeza, que a gente possa... Não consigo nada, eu estou passando por muita dificuldade, estou desempregado. Prece. Feche os seus olhos e vibre. A gente tem relatos de pessoas que estavam tirando o telhado de uma casa e a água chegando praticamente no teto e o cara tirando com velocidade, com força, ele vai lá e resgata um bichinho que estava morrendo afogado, já estava dias dentro daquele telhado e ia morrer afogado. Como será que aquela pessoa descobriu que o cachorro está lá? Será que não foi a prece de alguém que chamou a atenção do socorrista? Que o cara largou sua vida e foi lá fazer o socorro, ele foi socorrer a pessoa lá e ele não percebe que muitas vezes ele está sendo um mensageiro de Deus para essas situações. Todos conectados. Então podemos ajudar, sim, mas tenhamos calma. Repito, estou falando isso principalmente para as pessoas que não passaram, estão vivenciando a situação de lá. Quer dizer, então, quem está vivenciando a situação de lá, ela pode entrar em desespero? Eu repito também, tem calma. É que para nós que não estamos vivendo é muito mais fácil. Quem perdeu tudo, quem perdeu o caso, ou quem perdeu alguém, a dificuldade é maior. Mas ainda assim o Cristo age. O Cristo age. A espiritualidade que trabalha para o Cristo, que trabalha para Deus, ela está agindo. E tudo tem um motivo específico e propenso a acontecer nas nossas vidas por uma causa justa. Nós não conseguimos entender qual é o mecanismo. E que bom que nós não entendemos. Porque se entendêssemos, talvez nos desequilibraríamos mais ainda. Então, Jesus pediu calma, todos se assentaram e receberam o pão. Que cada um de nós aqui que está ouvindo isso possa também ter calma, se sentar e aguardar o saciar da fome, através da palestra que vos falo, das palestras que virão, dos cursos que eventualmente, que é a varinha que a gente está falando, a varinha de repente, estou bem, passei pelo tratamento, vou embora. Não, não vou embora. Eu vou procurar conhecer isso que saciou minha fome, para que eu também possa, de uma forma humilde, simples, saciar a fome de outras pessoas. Pessoas que poderão vir para esta casa ou para outras casas que eu venha trabalhar. Pessoas que de repente vão ouvir você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Um sorriso quando a pessoa entra na casa. Seja bem-vindo ao nosso lar. Isso sacia a fome. Ah, não acredito. Acreditem, sacia. E é nesse momento que a gente deve buscar entender esse pedido de calma do Cristo, que foi feito há 2000 anos. Isso é replicado até hoje. Que possamos ter calma, tranquilidade e principalmente fé, porque não há dor que não passe. Essa dor que passamos, eu ouvi isso hoje, é um aspirador de problemas da nossa alma. Ele está aspirando dificuldades que nós tínhamos que eliminar. Que possamos suportar a dor, tendo calma, mas acima de tudo, a fé. Porque o Cristo não desampara a ninguém. Muito obrigado, gente. Eu agradeço pela paciência, mas a gente, no tratamento, a gente entende que ao final da palestra, se todos estão fazendo o que foi pedido, ou seja, ouvir a palestra no dia do tratamento, no horário do tratamento, uma equipe espiritual estará ao seu lado para lhe beneficiar com passe. Que possamos fechar os nossos olhos. Senhor, abençoa-nos dentro das nossas dificuldades. Como disseste há 2000 anos, nós nos assentamos, estamos prestando atenção nos apóstolos. Pelo amor de Deus, um apóstolo bem chinfrinho esse aqui. Mas é um instrumento que o Senhor se utiliza de mim para transmitir a mensagem. E que, juntamente dessa maneira, eu possa ser saciado. Que o pão espiritual que necessito caia sobre a minha cabeça
limpando-me todo o meu corpo perispiritual, o meu corpo físico, a minha mente principalmente. Higieniza o ritmo dos meus pensamentos. Permita que eu possa acreditar cada vez mais em Ti. Permita que eu possa acreditar que eu também posso saciar a fome de outras pessoas. Não me deixe desacreditar dos valores do Espírito, dos valores do kardecismo, dos valores da doutrina cristã. O cristianismo redivivo impere dentro de nós, que nós possamos fazer o melhor que possamos dentro da nossa escala evolutiva. Pedimos licença nesse instante para encerrar esta palestra, esse tratamento. E cada um de vós que está ouvindo possa ter recebido a luz que a espiritualidade tenta lhes ofertar. Mas, acima de tudo, tendes calma, tendes fé. Que assim seja.